Olá, sejam bem-vindos ao primeiro hashtag feedback da aprendizagem. Nessa videoaula trabalharemos o material disponibilizado pela SEDUC, hashtag estudo em casa. Nós vamos trabalhar com as atividades do nono ano do ensino fundamental dos anos finais. Atividade de número 5. Bom, nessa atividade vamos resolver problemas que envolvam o cálculo de perímetro. Tá? Muita atenção para essa videoaula. O perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Os estudantes costumam, a trocar perímetro e área, tá? Então, focando aqui que perímetro é a medida do contorno, né? É a volta que é dada ao redor desse objeto bidimensional. E aí a gente trouxe aqui uma figura, tá? De medidas irregulares, não são medidas congruentes. É uma figura que tem 8 lados. E se eu quero calcular o perímetro dessa figura, o contorno dela, a volta dela, eu vou somar ou adicionar, assim como vocês achem melhor, os valores relacionados a essas medidas, tá? E aí eu trago aqui esse cálculo. E aí eu começo aqui pela parte superior da figura, que é a de 3 centímetros, e vou adicionando aqui no anti-horário as demais medidas. Então, eu tenho 3, mais 10, mais 8, mais 3, mais 1, mais 2, mais 7 e mais 2. Eu estou somando aí, ó, como vocês podem ver, os 8 lados dessa figura. E aí eu vou ter com um total de 36 centímetros. Então, esse é o perímetro dessa figura aqui de 8 lados, ok? Então, é sobre esse assunto que a gente vai resolver as questões relacionadas a essa atividade. Vamos embora? Primeira questão diz o seguinte: Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de madeira. Vamos ver a imagem. Essa é a imagem de um pedaço lá do terreno que o Rodrigo reservou lá na chácara dele. E quando ele fala que ele tem um formato retangular, aí eu lembro, né, das propriedades do retângulo. E aí o retângulo diz, todo retângulo ele tem lados opostos, paralelos e congruentes. Mas uma característica bem peculiar dele é que ele vai ter sempre duas menções diferentes. E aí, se os opostos são iguais, então a gente tem aqui que se uma lateral dele aqui é 40 metros, a lateral oposta também vai ser 40 metros. E se a segunda lateral aqui tem 27 metros, né, porque é 25 dessa cerca mais 2 do portão, então significa que o lado oposto também vai ter 27 metros. Então, aqui a gente fez, agora foi o estudo da imagem desse terreno que tem a forma de um retângulo, ok? E aí vem a pergunta: Rodrigo gastará quantos metros de tela, no caso, para cercar esse terreno? E aí essa questão nos traz 4 alternativas de resposta, né? O item A com 67 metros, o item B 130 metros, alternativa C 132 metros e a alternativa D 1080 metros. Então, vamos lá para a resolução. O que a resolução nos diz, tá? Que por se tratar de um retângulo, como eu falei, seus lados opostos e paralelos possuem a mesma medida. Então, a gente vai completar essa figura, como eu falei anteriormente, ó. O lado oposto é de 40 metros, também vale 40 metros. E o lado oposto a 27. Por que é 27? Porque é 25 metros de cerca mais 2 metros de portão de madeira. Quando eu faço esse complemento da minha figura, agora eu vou calcular a quantidade de tela para cercar o terreno. Então, a gente vai calcular o perímetro do retângulo, tá? Lembrando do exemplo lá da primeira lâmina, posso somar 40 mais 40
27 mais 27, ou eu posso fazer como eu apresentei o cálculo, né? Já que o 40 aparece 2 vezes 40 mais 27 2 vezes 27. Então, 80 metros mais 54 metros, eu vou ter 134 metros. Agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter nessa questão? Devemos considerar a medida do portão e descontar do total do perímetro. E aí, como é que vai ficar? 134 metros menos os 2 metros do portão, eu vou ter 132 metros, que aqui 132 metros é a alternativa C, que no caso é a quantidade de cerca necessária para esse terreno. Questão 2. Daniel construiu 4 figuras em malha quadriculada conforme figura abaixo. Ó, ele construiu a figura P, figura Q, figura S e figura R. Malha quadriculada são esses quadradinhos aí, de mesma medida de lado, tá? Então, ele diz o seguinte: as figuras de mesmo perímetro são: letra A, P e Q, B, Q e S, C, R e S, ou D, P e S. Então, a gente vai ter que fazer o que para a resolução dessa questão? Nós vamos calcular o perímetro de cada figura individualmente, tá? Então, tá aqui novamente a figura. E aí, a figura P, ela vai ter 12 unidades, tá? Porque a questão não fala na medida. Então, a gente vai utilizar 12 unidades aqui para o perímetro da figura P, que são esses espaços, essas laterais dos quadradinhos, já que a malha é quadriculada. Para a figura Q, a gente vai ter 11 unidades de perímetro. Para a figura S, 11 unidades de perímetro. E para a figura R, 10 unidades de perímetro. Então, as figuras que possuem o mesmo perímetro, que é a pergunta lá, são as figuras Q e S, cada uma com 11 unidades de perímetro, embora que o formato delas seja um formato diferente, e isso não interferiu nelas terem a mesma medida de perímetro. A questão 3 já diz o seguinte: fala de cerca de novo, né? Quero cercar com tela de arame um canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo. Olha, o canteiro aqui é um quadrilátero. É um quadrilátero assim como o retângulo da questão 1, mas ele é um quadrilátero diferente, né? Ele se assemelha mais a um trapézio. Se assemelha, tá? Porque para ser trapézio, ele tem que obedecer algumas propriedades. Enfim, ele é um quadrilátero e a gente observa que ele tem 4 medidas de tamanhos diferentes, ok? Então, ele diz assim, ó: se cada metro de tela custar R$2, quanto deverei pagar para cercar um canteiro? Então, eu tenho como alternativas o item A, R$40, o item B, R$36, o item C, R$30 e o item D, R$25. Mas, para a resolução dessa questão, o que eu devo fazer? Primeiro, eu devo calcular o perímetro do quadrilátero, que refere-se à quantidade de metros de tela de arame, ok? E aí, a gente viu lá na primeira lâmina que calcular o perímetro é somar as medidas de cada lateral dessa figura. Então, eu vou ter 5 metros mais 4,5 metros, mais 3,8 metros e mais 6,7 metros, que vai dar um total de 20 metros de tela de arame. Mas a questão quer saber em valores, porque cada tela, como ele diz aqui, ó, serão necessários 20 metros de tela de arame para cercar o canteiro. E tendo cada metro um custo de R$2 o metro, então gastarei 20 vezes 2, R$40. E aí, o nosso gabarito está na alternativa A. Então, gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. E a vida é curta, quebre as regras, sonhe alto, perdoe rápido, sorria, fale menos, faça mais, tenha fé. Erre, tire proveito, dê o melhor, prepare-se para o pior, ame o que te faz bem, se benze que sua felicidade vai ofender muita gente. Um cheiro grande para vocês, até a próxima, se Deus quiser.